aí, turma da EJA, que bom estar aqui de volta com vocês. Como é que tá aí esse momento de estar assistindo aí as nossas aulas? Vamos dar continuidade hoje a mais um tema da matemática e eu quero você aí, junto comigo, Andressa Sacramento, para a gente continuar desvendando esses mistérios da matemática e trazendo mais conhecimento. Então, hoje a gente vai trabalhar o eixo estruturante números e operações, conteúdo frações e seus significados, expectativa de aprendizagem. O que eu espero que você consiga entender aí do outro lado da tela? Associar a representação simbólica de uma fração às ideias de parte de um todo, de divisão e compreender a ideia de razão. Eita, professora, eu acho que eu já conheço um pouco de fração, né? Dos números racionais. Então, a gente vai trazer aqui fração e trabalhar os números racionais, os números fracionários. Mas, ideia de razão, o que a fração tem a ver com a ideia de razão? E o que tem a ver com a divisão? Então, a gente vai entender aí um pouquinho disso. Eu quero que você preste bem atenção, tá? Porque a gente vai aqui hoje conversar sobre esse tema. E para começar, eu trago aí um simples probleminha, uma coisa bem simples, né, para a gente pensar um pouco. Uma barra de chocolate será dividida igualmente entre 3 amigos. Qual é a parte que ficará para cada um? Eita, professora, e agora? Eu estou sem a barra de chocolate aqui em casa, professora, para testar como eu divido, mas não tem problema, eu estou com uma barrinha de chocolate aqui, a gente vai trabalhar com ela para a gente ver mais ou menos como é feito. E você depois testa aí com sua família, compra uma barra de chocolate e testa aí com seus familiares essa repartição, essa divisão, né, entre seus familiares. Mas vamos compreender um pouco. O que é que eu quero? Preste atenção na tela primeiro e vamos pensar o que é que eu quero aqui. Primeiramente, para dividir igualmente uma barra de chocolate entre 3 pessoas, eu preciso dividi-la em 3 partes iguais. E aí é onde a gente vai chegar para a gente compreender um pouco esse processo. E aí o que é que eu quero de vocês? Prestem atenção aqui comigo para a gente entender um pouco dessa fração. A gente vai agora, né? Eu trouxe aqui para vocês uma barra de chocolate. Todo mundo consegue ver aí, né? Essa barrinha. Eu quero que vocês entendam como eu vou dividir isso aqui para 3 pessoas. Ah, professora, quantas divisões eu já tenho aqui? Vamos olhar a barra, lembra lá daquele tema que a gente trabalhou, da representação da área, né, do perímetro, que a gente calculou ali. Ela tem uma forma retangular, não é? A barra de chocolate? Isso mesmo. E aí a gente vai tentar, né, dividir isso aqui em partes iguais. Então, eu não vou tratar de perímetro, eu não vou tratar de área aqui, mas a gente pode ver que ela tem uma forma retangular. E que se a gente observar quantos pedacinhos eu tenho aqui, que já vem divididinho na barra de chocolate, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra lá, ó, 5 aqui no comprimento e 3 na altura. 1, 2, 3. Então, eu sei que eu tenho 15 quadradinhos aqui, né? 5 vezes 3, 15. Então, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Se eu fosse dividir essa barrinha aqui para 15 pessoas, que fração elas iriam receber? Apenas um quadradinho desse, não é isso? Então, a fração de um inteiro, né? Isso aqui é um inteiro. Eu vou tratar isso aqui como um inteiro. Está completo. Ele não está aqui dividido, ele está completo, então eu vou tratar ele como um inteiro. Então, a divisão de um número inteiro, eu preciso repartir em partes iguais. Tá? E aí, a gente já viu aqui que tem 15. Se eu tivesse 15 pessoas aqui na produção e quisesse dividir para 15 pessoas, cada um receberia 1. Só que eu quero 3 pessoas recebendo isso. E aí, como eu vou fazer? Ah, professora, 3 vezes o número 5. Eu vou dividir 5 para cada um. Mas como eu vou representar isso numa fração? Vamos ver, então? Eu vou quebrar aqui toda a barrinha para que a gente possa, tá, dividir por cada um. Vejam só que aqui, ó, eu já peguei 6 pedaços e estou dividindo aqui, ó, ficaram 2 cada um, tá? Daqui a pouquinho a gente continua. O que é que eu quero aqui primeiro?
Olha esses 3. Aqui eu tenho 3 pedacinhos, antes de chegar lá para dividir para 3 pessoas. Vejam esses 3 pedacinhos aqui. 3, vamos supor que a minha barrinha tivesse aqui só esses 3 pedaços de chocolate. Quanto cada um iria receber? Né? Entre 3 pessoas, 1/3. Por que 1/3, professora? Porque eu estou tirando 1, 2, 3. 1/3, porque são 3 pessoas que eu preciso dividir, tá? Então, o meu denominador vai indicar que eu tenho 3 inteiros e o meu numerador é a quantidade de partes que eu vou retirar. Então, se eu retiro um pedaço, eu tenho 1/3, mais 1/3, mais 1/3 e completa o meu inteiro. Só que aí eu quero dividir para quantas pessoas? Para 3, a barra completa, que a gente já viu que tinha 15. Então, eu já coloquei 3 aqui nesse potinho. Vou colocar mais 2. Vou pegar mais 3 aqui, colocar nesse outro potinho. Pego esses 2 aqui, vou receber 5. E aqui eu fiquei também com 5. Confere? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Professora, como é que eu vou demonstrar isso numa fração? Numa divisão normal, eu sei que cada um recebeu 5. 15 dividido por 3, cada um recebeu 5. Mas numa fração, o meu todo foi dividido em quantas partes? Em 15 partes. Se a fração, né, eu preciso pensar no todo e em quantas partes ele está sendo dividido. Se ele foi dividido em 15 partes, como a gente viu lá, a barrinha completa, vai ser quem? Meu denominador. E cada pessoa vai receber 5, né? Então, 5, 15 avos. Então, a cada pessoa, ele vai receber 5, que é o meu numerador, e 15 avos, que é o meu denominador, certo? Então, é isso aí que a gente... Espero que tenha dado para entender, mas a gente vai entender mais no slide, tá? Para vocês entenderem melhor, eu trouxe em forma de pizza também e outras representações para que a gente possa entender. Vamos dar continuidade, então? E aí, a gente viu lá a divisão, a gente viu que a gente pode dividir, né, aquela barrinha 15 para 3 pessoas, cada um ficou 5 sobre 15, né? E aí, como entender isso melhor para a gente ver essa representação? Vamos pensar um pouco. As frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Lembra que eu falei da parte inteira? Eu tenho que pensar no todo. Eu tenho uma maçã. A maçã ela está completa. Quando eu parto ela em 4 pedaços, eu fracionei essa maçã. Eu tenho um bolo, né? Ele está completo, inteiro. Então, quando eu parto os pedaços em pedaços iguais, eu estou fracionando esse bolo. Então, qualquer coisa que eu possa dividir, né, fracionar, né, a partir de um inteiro, é uma fração, tá? Então, voltando para o slide, ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é a fração do inteiro. Vocês viram lá o chocolate? Vê essa representação desse desenho aí. Lembra que eu mostrei inicialmente como se a minha barrinha tivesse só 3? Então, ó, 3 chocolatezinhos, cada um representa 1/3 do inteiro. Mas, professora, eu tenho uma dúvida. Por que o 3, que é a quantidade de barras, está embaixo, né? A quantidade da divisão da barra que está embaixo, e o 1 representa como se eu estivesse tirando um pedacinho. Porque esse número 3 que está aí no denominador, que eu denomino a fração de numerador, a parte que fica em cima, e de denominador, a parte que fica embaixo. Então, né, pensando bem, vocês viram lá que eu mostrei os 3 pedacinhos, e aí cada pedacinho representa uma parte do inteiro, tá? E aí, para a gente entender melhor, vamos entender a partir das pizzas, né? Não foi possível trazer uma pizza aqui para distribuir com a produção, para a gente, né, fazer a atividade e depois, ó, a gente... Mas você pode fazer aí, pode comprar uma pizza, fazer um bolo, trazer chocolate, o que vocês puderem trazer para dentro de casa e fazer essa dinâmica aí com seus filhos, né? Com seus familiares, para poder entender um pouco mais de fração. Então, vamos para a telinha.
Vamos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 de seu total. Se eu como 3 fatias, como posso dizer que comi 3/8 da pizza? Eita, e agora? 3/8 da pizza, 3 fatias? Vamos entender um pouco? Presta bem atenção no próximo slide, para que a gente possa compreender. Eu trouxe aí a pizza fracionada, dividida em 8 partes. Só que vocês podem observar que, diferente do desenho anterior que eu coloquei lá, a pizza e 8, né, 8avos, né, a representação na fração, eu quero que vocês entendam aí essa divisão, tá? Essa repartição da pizza aí para a gente entender melhor. Então, vejam que eu pintei apenas uma fração da pizza. Eu dividi em 8 partes iguais, né? E colori uma das partes que representa 1/8, tá? A gente lê 1/8. Então, presta bem atenção nessa separação. Essa parte pintada é o que eu consumi da pizza. Então, eu consumi 1/8 da pizza, né? Mas, professora, se eu consumir 2/8. Então, vamos ver agora, né, como é essa representação. Então, como a gente já viu no exemplo anterior, eu fracionei em 8, né? Trouxe aqui novamente 1/8 para a gente ver a sequência. 1/8 é uma fatia. Então, eu consumi uma fatia, eu tenho 1/8 consumido da minha fração, né? Da minha representação de inteiro. E aí, na outra representação, pintei 2 partes, né, dessa pizza, que eu vou ter o quê? 2/8. Professora, mas está indicando lá no desenho que tem 1/8 e 1/8 novamente. Por que a senhora diz que é 2/8? Gente, eu vou trazer uma ideia aqui para vocês, que a gente vai trabalhar muito depois em cálculos com frações, tá? Toda vez que eu tiver um objeto que eu preciso fracionar, que eu preciso dividir, eu tenho que pensar nele como um todo. Vocês podem observar que o valor total dessa fração, né, desse inteiro, né, a parte total que eu dividi, está no meu denominador, que é o 8, tá? E a parte que eu vou retirando e vou consumindo dessa parte que eu fracionei, né, eu vou colocando no numerador. Aí, qual é a ideia? Veja que cada parte fracionária representa 1/8. Mas o denominador não são todos iguais? Eu permaneço com ele igual. Para saber quanto eu consumi, eu preciso ver o meu numerador. Quanto é 1 mais 1? 2. Então, 2 fatias, eu tenho 2/8. Então, você já pensa aí, 3 fatias sendo consumidas. Como seria? Olha lá, o denominador igual, ele vai ficar o mesmo no denominador. E o que é que eu vou fazer? Somar os 3 números 1 aí que estão aparecendo. 1 mais 1 mais 1, 3/8 é o que eu consumi da fração. Olha lá aquela representação do problema que a pessoa, se eu comi 3 fatias, então eu comi 3/8. Isso é a representação da fração, né? De um inteiro, de eu fracionar e tirar a quantidade de um inteiro que eu consumi ou que eu precisei dividir com alguém. Ok? Então, 4 fatias. Veja lá a representação das 4 fatias pintadas. Eu vou ter o quê? 4/8. Isso aí. Pensa agora em 5 fatias. Né? Olha lá a parte pintada, sempre a parte rachurada. A parte pintada é o que eu estou retirando. Ah, professora, mas é muito simples. Fração, então, é simples. Mas depois a gente complica um pouquinho. Agora é só para você compreender. Então, 5 fatias. A gente vai ter o quê? 5/8, ok? E nas 6 fatias, tá? Eu vou ter quanto? 6/8. Facinho. Então, a próxima a gente já sabe qual é. Se eu consumir 7 fatias, eu vou ter o quê? 7/8. E, por fim, comendo a pizza toda, 8/8. Professora, por que esse 8/8? Faz a relação com o meu inteiro. Pensa lá em 8 dividido por 8. Não é 1? Tá? Pensa em um inteiro. Um inteiro, vão ter outros valores diferentes, claro. Mas aí você faz essa transposição para o número 1. O meu número 1 é o meu inteiro.
Então, a partir dele, eu fracionando, eu vou ter frações, eu vou ter partes desse inteiro. Ok? Deu para entender? Então, vamos lá compreender agora como eu represento a fração. Então, a gente viu lá que A, né, aí que eu vou chamar o numerador de A e vou chamar o denominador de B. Então, nas frações, o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Não esquece isso, tá? Então, essa representação, ela é importante que você tenha em mente. Ah, professor, e o que significa cada um desses? Vamos identificar aí, eu tenho 2/3, né? Aí representado. O número 2 está indicando que é o numerador. O traço, ele diz que é um traço de fração. Que traço de fração é esse? O que é que ele indica? E o 3, ele diz que é o denominador. Denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Lembra lá da pizza? Lembra aqui do nosso chocolate, né? Da nossa barrinha de chocolate, que tinham 15 pedaços, ele foi dividido em 15 pedaços. Então, o denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Tá? Lá a nossa pizza foi dividida em 8 partes. Então, volta para a telinha para a gente entender o restante. Numerador indica quantas partes foram consideradas do inteiro. Então, eu preciso pensar na quantidade que eu considerei, na quantidade que eu consumi, né? Estou lá comendo a pizza, então comi uma fatia, eu comi 1/8 da pizza, né? Comi 2 fatias, 2/8 da pizza. E aí você vai fazendo essa transposição para identificar a parte que foi considerada do inteiro. E o traço de fração indica divisão. Opa, professora, então se eu dividir aí 2/3, vai me dar um número inteiro? Vai me dar um número racional? Sim, mas a gente vai ver esse cálculo de frações mais adiante, porque a gente vai precisar... Lembra lá da primeira aula, uma das primeiras aulas nossas, que a gente viu a representação, né, dos números decimais? Eu acredito que eu trouxe para vocês o número decimal, né? Se eu não trouxe ainda, a gente vai trabalhar esse número decimal para a gente compreender melhor. Tá bom? Então, esse traço de fração indica divisão. Então, vamos entender mais sobre isso, né? Mas eu quero que você preste atenção nessa dica. Numa fração, o denominador sempre será diferente de zero. Eu não posso ter zero no denominador de uma fração. Relaciona lá, eu posso dividir um número por zero? Se ela tem relação com a divisão, então eu não posso ter lá na fração o zero no denominador, ok? Então, se liga nisso, que quando você encontrar um zero no denominador, não vai indicar fração, ok? Então, vamos lá, vamos prestar atenção agora, que eu preciso trazer para você a representação da divisão, para que você possa compreender um pouco mais dessa relação da fração com a divisão. Ah, professor, mas a senhora está esquecendo da razão. Não, preste atenção na parte aí de divisão, que a gente vai entender o porquê da razão. A divisão é uma das 4 operações fundamentais da matemática, né? Eu me lembro que a gente já trabalhou aqui adição, a gente trabalhou subtração, e a gente ficou de trabalhar multiplicação e divisão. Eu volto numa próxima aula para a gente trabalhar isso, mas eu preciso que você já comece a entender divisão. A gente vai trabalhar essa relação da multiplicação e divisão, mas eu preciso que você já entenda um pouquinho de divisão para a gente dar continuidade, tá? Então, a divisão ela pode ser representada da seguinte forma. Lembra aí do algoritmo da divisão? O A está representando o meu dividendo, o B, divisor, o C, o resto, e o D, o quociente. O dividendo é o número que eu quero dividir, né? Que eu quero dividir por um outro valor, que é esse divisor. E aí eu vou encontrar um resultado, que é o meu quociente, e se essa divisão não for exata, eu posso ter um valor, né, como resto, ou o zero, se ela for exata, né? Então, se alguém já lembrou aí disso, vamos prestar atenção, então, com um número. Um exemplo aqui, dividindo com um número. Eu escolhi o número 9 e vou dividir por 3. Então, 9 é o meu dividendo, 3 é o meu divisor. Quando eu divido 9 por 3, eu vou ter 3 no meu quociente, tá? Zerou, não foi o nosso resto? Zerou, porque é uma divisão exata. Em outras aulas, a gente vai vir com eu estou adiantando a divisão, mas a gente vai vir ainda para a resolução de divisão.
Aqui eu não quero a resolução. Eu quero usar o algoritmo para que você perceba a relação dela com a fração, né, da divisão com a fração e a relação com a razão. Então, preste atenção na próxima tela. A gente percebeu que no algoritmo da divisão, eu tenho a letra A, que é o meu dividendo, o B, meu divisor, lá a gente viu na representação, né, dessa operação, o D, o quociente e o seu resto. Vamos agora armar esse algoritmo de uma forma diferente? O meu dividendo é a mesma coisa aqui, a multiplicação do divisor pelo quociente mais o resto, ok? Então, pensa nessa representação. Ah, professora, por que isso? Isso é muito usado para a gente trazer a multiplicação para junto da divisão. Por que isso? Eu preciso saber se a minha divisão deu certa, né? Então, quando eu estou lá dividindo por um divisor, né, pego o dividendo, estou dividindo ali por um divisor, eu vou achar um quociente. E vai aparecer um zero ou um número, não um resto, né? Independente dela ser exata ou não. Para eu saber se essa operação está correta, eu preciso multiplicar o divisor com o quociente, somar o resto e encontrar o meu dividendo, tá? Então, essa é a representação da divisão, é a relação que ela tem com a multiplicação. Então, a gente precisa entender desta forma também o algoritmo para que a gente possa compreender a questão de razão. Então, vejam lá, 9 vai ser igual a quem? 3 vezes 3 mais 0, né? Vejam que eu trouxe aquela representação de divisão e aqui eu trouxe mostrando, comprovando que o 9, se eu multiplicar o divisor pelo quociente e adicionar o resto, vai ser o dividendo, ok? E aí vamos ver essa representação aqui numa diagonal horizontal sem adicionar o resto. Eu quero apenas o B, o A, o B e o D. Eu quero aí apenas o dividendo, tá? O divisor e o quociente. Então, nessa divisão exata, tá? Eu vou ter quem? 9 dividido por 3 igual a 3. Vejam que eu só utilizei aí o dividendo, o divisor e o quociente. Se liga nesse exemplo, esquece o resto, porque numa divisão de fração, eu não vou precisar de resto, não. Lembra lá dos números decimais que eu falei? Então, dentro dos números decimais, se eu for dividir, eu vou ter, dentro dos números que eu estou utilizando, se eu for dividir, eu vou ter um número decimal como resposta também, ou um número inteiro, né, normal, ali na divisão exata. Então, presta bem atenção agora no que eu quero que você compreenda. Gente, eu não peguei lá o A, que é o meu dividendo, o B, que é o divisor, e o D, que é o quociente. Eu não fiz a divisão lá, 9 dividido por 3, vai me dar 3. Vamos fazer isso em forma de fração? O numerador, eu não mostrei para vocês lá na fração, que é a minha letrinha A aí, está na parte superior da fração. Então, o meu numerador vai ser o dividendo, tá? Lá da nossa divisão. O B, que é o denominador, vai ser o divisor da nossa divisão. E o D, o quociente. Cheguei à relação da divisão com a fração. Então, vocês podem observar que a fração, ela tem relação com a divisão. Então, veja bem aqui o exemplo. 9 dividido por 3, ou seja, 9 terços. 9 terços, esse traço aí que separa o numerador do denominador que indica a divisão. Beleza? Tranquilinho? Todo mundo entendeu? Então, vamos agora à ideia de razão. Podemos, então, concluir que a representação da divisão é uma fração, que também pode ser considerada como quociente entre dois números. Quando isso acontece, a fração é uma razão, tá certo? Então, a razão, né, a fração, ela é uma razão, tá certo? E aí eu posso identificar a razão, aí eu posso identificar que razão é o quociente entre dois números, tá? Então, lembra lá da representação que a gente trouxe? A, né, dividido por B igual a D. D não é meu quociente, então na razão
ela é o quociente entre dois números. Beleza? Todo mundo entendeu? Agora tá tranquilinho. Então, para você compreender essa relação, ficou tranquilo? Vamos a um probleminha para a gente fechar e próxima aula a gente volta com alguns assuntos relacionados a multiplicação e divisão e, quem sabe, relacionada a essa razão para que a gente possa compreender um pouquinho. A gente vai na sequência aos poucos, porque eu quero que você compreenda muito bem o tema. Então, Milena, Rafaela, Paula e Matheus foram a uma pizzaria e pediram uma pizza sabor 4 queijos. Sabendo que a pizza foi dividida em 8 fatias, represente qual é a parte que será consumida por cada um. Aí ficou fácil, porque a gente já entendeu, né, como pode ser feito. Eu tenho certeza que você já tem a resposta, mas vamos ver aqui. Então, presta bem atenção. Eu peguei aquela pizza lá, gente, que tem o quê? A parte fracionada, né, repartida em 8 pedaços, mas que está rasturada dois pedaços de pizza. Então, se eu tenho 4 amigos e a pizza está dividida em 8 pedaços, então eu vou ter o quê? 2/8, veja que é o total, o denominador está o total de partes divididas, tá? E o meu numerador é a parte que foi consumida por cada um. Então, 2/8 para a Milena, 2/8 para a Rafaela, 2/8 para a Paula e 2/8 para Matheus. Ô, professora, isso aí me dá outra fração. 2/8, se eu simplificar a fração, eu não vou ficar com 1/4? Fica de bizu aí para vocês pesquisarem o que significa aí essa relação do 2/8 com 1/4. 1/4 da pizza foi consumida por cada um. É isso que eu deixo para que vocês possam pesquisar, porque numa próxima aula a gente volta para falar desse tipo de fração, ok? Aguarda aí. E eu só tenho a agradecer, porque hoje nós aprendemos denominador, que indica em quantas partes o inteiro foi dividido, numerador, que indica quantas partes foram consideradas do inteiro, o traço da fração, que indica divisão, e a razão, que é o quociente entre dois números. E logo a gente sabe que a fração é também relacionada à divisão. Então, se liga nesse primeiro conhecimento, pesquisa lá para mim, porque 2/8 pode ter relação com a fração 1/4. Aqui também no nosso chocolate, lembra que a gente tinha 15 pedacinhos e eu dividi 5 quinzeavos? Será que ela tem uma relação com outro tipo de fração que vai dar o mesmo resultado? Eu posso usar como resultado também daquela divisão? Então, preste atenção, pesquisa, pergunta ao teu professor, que próxima aula eu volto para a gente continuar desvendando essa matemática aí de forma bem significativa. As nossas referências, e eu só tenho a agradecer, porque é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês nas nossas aulas de matemática. Então, até a próxima aula.